Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus caríssimos irmãos, aqui quem vos fala é o Padre Adriano Bolognani, com a graça de Deus, com a intercessão de Maria Santíssima, a Imaculada Conceição Aparecida, estamos chegando para refletir a palavra do Santo Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, terça-feira, 3 de agosto, 18ª semana do Tempo Comum. O Evangelho de hoje é o Evangelho de São Mateus, o capítulo 14, versículo 22 ao versículo 36. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à frente, para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então, levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem, ao menos, tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus caríssimos filhos na fé, o Evangelho que proclamamos, de São Mateus, o capítulo 14, versículo 22 ao versículo 36, nos fala de Jesus que vai ao encontro dos seus discípulos na madrugada, às 3 da madrugada, ou seja, horário das trevas. Na tradição da igreja, uma tradição muito antiga, a hora de Satanás. Se às 3 da tarde é a hora da misericórdia, às 3 da madrugada é a hora das trevas. E Jesus, depois de rezar, orar ao Pai, foi ao encontro dos discípulos. E aqui vem a catequese de Cristo para nós. Porque, caminhando com o Senhor como discípulos, como missionários, nós somos chamados a enfrentar as adversidades, as dificuldades, os sofrimentos de cada dia. Caminhando com Jesus Cristo, nós temos que enfrentar as provações, as tentações. Então, sem o Mestre, a barca onde se encontravam os apóstolos, ela começou a ser agitada pelos ventos, a ser agitada pelo mar revolto. Ou seja, os apóstolos começaram a pensar: iremos morrer, o Mestre não está. Mas de repente Jesus apareceu andando sobre o mar, porque Deus pode, e Jesus é Deus no meio de nós. E ouvindo o grito dos apóstolos, Jesus disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Ou seja, se temos a fé, se temos a esperança, a confiança em Cristo mediante a igreja,
Diante das provações, das dificuldades, do sofrimento, da dor que todos nós enfrentamos, nós precisamos erguer a cabeça e caminhar com muita coragem, e caminhar com muita fé, e caminhar com muita esperança. Ele está no comando. Ele está à frente de tudo. Ele nos envia, Ele nos capacita, Ele nos dá autoridade, mas é Ele que indica o caminho, e às vezes o caminho não é fácil. Por isso Jesus acalmou o vento, acalmou a tempestade, por isso muito mais. São Pedro, para colocar à prova se era ou não o Senhor, se acreditava ou não, São Pedro disse: se és tu, Senhor, eu também quero caminhar sobre as águas. E mais uma vez, Jesus mostra a falta de fé de São Pedro e de cada um de nós. Porque Jesus pediu coragem, sou eu, não tenhais medo. Agora Jesus fala: Pedro, vem. Você quer andar sobre as águas? Vem. Você tem fé? Você acredita? Então vem. Só que, como os grandes exegetas nos ensinam, São Pedro tirou os olhos de Jesus, começou a caminhar sobre as águas ao encontro do Mestre, mas no meio do caminho, São Pedro tirou os olhos da cruz de Cristo, tirou os olhos do Cristo ressuscitado. Ou seja, a fé enfraqueceu. Ficou preocupado com os ventos, com o mar revolto, ficou preocupado com os problemas, com a dor, a dificuldade do dia a dia, mas não fitou os olhos em Jesus. Por isso, filhos, diante da nossa caminhada, da nossa peregrinação em direção à glória do reino dos céus, nós temos que focar os nossos olhos, o nosso coração em Cristo, porque as adversidades, elas irão aparecer, mas a palavra do Senhor é coragem. Diante das dificuldades, diante dos sofrimentos, das tribulações, coragem. Sou eu, não tenhais medo. E se Ele está na vida de cada um de nós, então podemos prosseguir, porque a nossa meta é um dia alcançar a glória do reino dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Não tenha medo, você também faz parte desta comunhão. Alma de Cristo, santificai-me, corpo de Cristo, salvai-me, sangue de Cristo, inebriai-me, água do lado de Cristo, lavai-me, paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me, dentro de vossas chagas, escondei-me. Não permitais que eu me separe de vós. Do espírito maligno defendei-me, na hora da morte chamai-me, e mandai-me ir para vós, para que com os vossos santos os louve por todos os séculos dos séculos. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, Nossa Senhora da Piedade, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Igreja, viva intensamente o que